uma vitória bastante expressiva, né, contra um grande adversário, onde é muito forte. O Botafogo é sempre difícil ser batido aqui no Engenhão, e a equipe mostrou mais uma vez, mostrou brio, né, como a gente mostrou contra o Grêmio em Porto Alegre, e a gente não conseguiu sair vencedor, como mostrou também contra o Bragantino, um baita primeiro tempo que a gente fez, e também contra o Bahia no último jogo da Copa do Brasil. Então a equipe conseguiu hoje mais uma vez replicar um jogo competitivo e conseguimos conquistar a vitória. Realmente o início de jogo nosso não foi bom, né? Muito pela imposição do Botafogo, muito pela dificuldade de adaptação ao gramado, que é normal, mas depois, não só da parada técnica, mas principalmente no segundo tempo, a gente já terminou o primeiro tempo bem, intervalo fizemos algumas correções de posicionamento, mas no segundo tempo a gente foi merecedor de construir o resultado positivo, e principalmente pela dedicação, a entrega dos jogadores, ia precisar muita superação para que a gente conseguisse conquistar esse resultado, somente quando você sai atrás do placar, jogando fora dos seus domínios, mas a equipe mostrou personalidade e aplicação e conseguiu fazer um belo segundo tempo. Naturalmente o Botafogo chegou na nossa baliza também em alguns momentos, mas na maior parte do jogo a gente conseguiu contra-atacar, a gente conseguiu criar boas situações de gols. E Léo, outra questão, né? A gente estava no pré-jogo na nossa transmissão, e um torcedor, acho que é Daniel, ele me perguntou: Rodolfo, o que é a meritocracia que o Léo falou na última coletiva que a gente teve a oportunidade, se referindo a respeito do Léo Pico? Queria que tu falasse. Mas de novo isso. Vai fazer essa pergunta? Só para responder para o torcedor. Toda a coletiva, o Pico ele é jogador do clube igual todos os jogadores são. Quando eu cheguei aqui, o Patrick estava encostado e hoje é um dos melhores jogadores. O Marcelinho é um jogador que estava encostado, é um dos melhores jogadores. Todo jogador do elenco está à disposição para ser utilizado em qualquer momento do jogo. Leonel Pico é um grande profissional que está trabalhando no dia a dia, está sendo respeitoso com os companheiros da posição. Nesse momento a gente está fazendo opção pelo Patrick, pelo Zé Wellison, pelo Zé Ricardo, que está fazendo muito bem a função, e daqui a pouco, quando o Pico também tiver o momento dele entrar iniciando a partida, ele vai entrar, como já entrou em outros jogos. Nós temos que parar com isso perdeu, é culpa do Zé Wellison. Não, já perdemos com o Pico também, contra o Flamengo, contra o Coritiba, contra o Fluminense, perde de colocar o Remo em primeiro plano, não a questão individual, tá? Tanto a gente pega os jogadores de ataque, muita dedicação, muita entrega na fase defensiva. Os jogadores de defesa também, todos têm liberdade e participam muito das ações ofensivas, assim como o Patrick, assim como o Zé Ricardo, assim como o Pico no final do jogo. Boa noite, treinador. Boa noite. Da Rádio Arruda, né, canal de torcedor. O Remo chegou a sua primeira vitória fora de casa e também aos 11 pontos. 3 pontos para sair da zona do rebaixamento. Qual é a projeção da equipe após a virada para o início da temporada? Olha, assim, o Remo é uma equipe que vocês acompanham, que subiu da C para B e da B para A em 2 anos. E esse ano passou por um processo de reformulação muito grande, né? Uma equipe que foi praticamente toda ela remodelada, né? Depois teve a mudança de treinador, mudança da parte diretiva. O clube foi ao mercado com muita criatividade, conseguiu trazer boas peças, né? Naturalmente, leva um certo tempo para a gente encaixar o melhor jogo, encaixar a melhor equipe, né? É claro que a gente entende o torcedor, até porque o início do ano, a perda do estadual magoou muito o torcedor, mas o campeonato nosso é um campeonato assim, bastante desafiador. O mais importante é a gente conseguir, que eu tenho falado com os jogadores, a gente fazer jogos consistentes, né? A gente está enfrentando grandes equipes com poderio econômico muito grande. O Remo hoje, né, deve ter, sei lá, uma das 3 menores folhas, que talvez para o clube é uma folha mais alta dos últimos anos, porque está disputando a Série A, mas para a competição é uma das menores. Então é um desafio muito grande da diretoria, nosso, mas os atletas
tem se mobilizado bastante e a gente está conseguindo fazer jogos consistentes. Isso que é importante. E, naturalmente, precisamos de resultado, né? Então, assim, a gente vamos passo a passo, respondendo a sua pergunta de uma maneira mais direta, vamos passo a passo, jogo a jogo, até a parada da Copa, tentar buscar o máximo de pontos possíveis, né? Tem ajuste para fazer na equipe, bastante. Eu vou ter agora a primeira semana aberta, desde quando eu cheguei, 2 meses de trabalho, né? A primeira semana aberta que eu vou ter de trabalho com os atletas, e depois vai ter essa pausa, onde a diretoria já pontuou, né? O Luiz, o presidente, é natural fazer mais algum ajuste, tanto de chegada ou possível saída de atletas, mas a gente vai passo a passo, fazer de cada jogo uma verdadeira final, tentar pontuar o máximo possível para que a gente continue vivo dentro da competição, para fazer um segundo turno aí que tem que ser quase que perfeito para a gente conseguir a permanência. Boa noite. Boa noite. Eu Lima, também do canal de Gil Arruda, como torcedor. E eu gostaria de perguntar para você sobre a atuação, tanto do Aleph Manga quanto do Jajá, que os dois elementos sem notas de gol, participaram bastante das transições ofensivas, defensivamente também. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a atuação do Aleph Manga e do Jajá. Obrigado. Bom, hoje, assim, como eu falei agora há pouco, cada jogo a gente define uma estratégia, a gente analisou bastante a equipe do Botafogo, tem muitas virtudes, né? Mas também, como toda equipe, tem algumas dificuldades também, né? Então a gente fez a escolha de ter 2 atacantes móveis para que a gente pudesse atacar bastante espaço. No início a gente teve dificuldade eu acho, um pouco de adaptação ao gramado e também a marcação agressiva e intensa do Botafogo, a gente não conseguiu sair dessa primeira pressão, mas depois fomos fazendo a leitura correta do jogo e conseguimos encaixar boas transições com esses 2 jogadores, né? No final do primeiro tempo já deu uma escapada boa, finalizou ali, depois no segundo tempo também, logo no início já saiu numa situação possível de gol e depois no próprio lance do gol do Manga. O Manga é um jogador que tem uma capacidade de finalização também bom, né? Tava produzindo, mas não estava conseguindo converter em gol nos últimos jogos. A gente deu uma segurada nele, né? Até para ele trabalhar um pouco mais, readquirir a confiança, e agora nas últimas semanas tem crescido e hoje fez uma bela partida, foi muito importante. Então são 2 jogadores que podem jogar juntos, talvez um momento ou outro a gente pode segurar um ou outro atleta, mas não resta dúvida que são 2 jogadores bastante importantes para a gente. Boa noite, Léo. Fernandes, correspondente do Jornal AS. Eu queria fazer uma pergunta mais geral. Estamos vivendo uma época onde o torcedor, e particularmente nas redes sociais, sempre quer ganhar, jogar bonito os 90 minutos e parecer que nunca estão conformes. Como você consegue explicar para o torcedor de fora o que acontece no dia a dia do brasileiro, onde tem uma correria de jogos, de competições, onde sempre o treinador é o principal indicado se as coisas não vão muito bem? Como poderia explicar para você para os torcedores de fora? Boa pergunta. Realmente a gente está passando por um momento, eu acho que não só dentro do futebol, mas o mundo como um todo, né, de intolerância, de querer tudo de imediatismo, né, em praticamente tudo, né? A gente vive num mundo assim. E o futebol faz parte disso, todos querem ganhar a qualquer custo, a qualquer momento, existem processos, né, em qualquer divisão, em qualquer competição, né? E a gente disputa talvez um dos campeonatos mais difíceis do mundo, né, que é o Campeonato Brasileiro. É difícil mensurar se é o terceiro, o quarto, o segundo, sei lá, mas é um dos mais difíceis, que é o Campeonato Brasileiro. E são 20 equipes, onde já inicia com várias equipes apontadas como favoritas ao título, favoritas à vaga à Libertadores, mas é difícil explicar para o torcedor que talvez a sua equipe em determinada temporada não vai ter condições de disputar título, vaga na Libertadores, e é um pouco cultural aqui do Brasil também. Aí vem para o lado do treinador, né, que sempre, assim, eu já estou há 25 anos exercendo a função de treinador de futebol, a gente é sempre o alvo mais fácil, né, assim, não estou falando de questão de demissão, estou falando de questão de análise, às vezes, de alguns de vocês
da imprensa, aí acaba transportando isso para o torcedor também, e acaba sendo alvo mais fácil. É claro que às vezes a gente trabalha, às vezes em algum momento o trabalho não está encaixando, os resultados não vêm, e é natural a troca. Agora, às vezes também existem críticas em cima de trabalho que está acontecendo, mas o resultado não vem. Não estou falando a questão agora do Remo, não, é geral isso. Mas a gente espera que isso mude, né? Que de uma certa forma, não só aqui no Brasil, como no futebol mundial como um todo, tem uma avaliação maior e melhor dos trabalhos dos treinadores. O torcedor a gente não consegue controlar, ele é passional, é emoção. É claro que no dia a dia a gente encontra com o torcedor, que é um pouco mais esclarecido, que tem uma leitura maior de tudo que é feito no clube, né? Mas tem o torcedor que é mais apaixonado, mais impaciente, né? Mas a gente vive num mundo onde a necessidade das coisas acontecerem tudo de imediato, muito grande, mas a gente tem que acabar convivendo com isso. Primeiro, parabéns pela vitória. Obrigado. Eu queria que você falasse um pouco, foi 2 tempos um pouco distintos. Apesar do Remo não ter feito um bom primeiro tempo, mas deixou muito espaço para o Botafogo e viu uma segunda etapa totalmente diferente do outro jogo. O Botafogo não conseguiu criar muitas jogadas e o Remo acabou conseguindo ser feliz nas suas finalizações. Eu queria que você pudesse falar o que foi passado ali no intervalo do jogo, que foi fundamental o Remo vir com uma postura totalmente diferente na segunda etapa do jogo. Bom, como eu falei, o início ali a gente teve bastante dificuldade de encaixe de marcação e de sair da pressão do Botafogo, né? Além da bola parada, que é muito forte, né? Eu acho que uma das melhores jogadas de bola parada do Brasileirão é do Botafogo, tem uma variação muito grande, bons batedores, e a gente teve muita dificuldade para encaixar ali. Mas depois da pausa ali, a gente já fez alguns ajustes, principalmente a gente precisava de um pouco mais de leitura onde tinha o espaço, né? No primeiro tempo o espaço era no lateral esquerdo, o homem livre nosso era o Mike, a gente tinha que explorar um pouco mais, e no segundo momento a tendência era eles subirem a linha, buscar o espaço nas costas da defesa do Botafogo, e a gente conseguiu fazer isso principalmente no segundo tempo. E um pouco mais de calma, quando a gente ganhasse campo, a gente estava muito ansioso, querendo definir a jogada de qualquer maneira, e a gente errou muitas tomadas de decisões próximos da área, né? Bola que talvez era para passar, a gente tentava driblar, ou o momento que era para pisar, tentar o drible, a gente estava acelerando. Então, o que eu pedi para eles no intervalo foi isso, que a gente, quando ganhasse campo, tivesse um pouco mais de lucidez, um pouco mais de tranquilidade